esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes a capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho, clamando: Este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. As leituras de ontem nos falavam da humildade do Filho de Deus, que nós também repetimos até com um gesto na hora do creio, quando a gente diz "e se fez homem", a gente ajoelha nessa missa de Natal, lembrando nosso Deus que se abaixou, que se ajoelhou para estar junto conosco, assim como um pai se ajoelha para brincar com seu filho pequeno. Nós vamos fazer este mesmo gesto na hora do creio. Agora fazemos uma pequena pausa. E falavam também de escuridão e de luz, da grandeza de César e da pobreza de Jesus e dos pastores, ele envolto em faixas. As leituras de hoje nos falam que esse Deus que se fez humilde é de fato grande também. A palavra. Deus criou tudo com a sua palavra. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. A gente lembra esse "no princípio" exatamente no livro do Gênesis. Começa assim também: no princípio Deus criou o céu e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quer dizer, o amor, a liberdade do Pai que fervilhava aquela criação. E no Gênesis, Deus diz: faça-se a luz, e a luz se fez. A gente vê Deus, o Pai, o Espírito que pairava sobre as águas, a sua liberdade, o seu amor, e a palavra que Ele fala e acontece. Deus fala e a sua palavra faz acontecer. É assim até hoje, isso continua até na igreja, por meio da palavra, da oração da igreja. O seu filho novamente desce aqui sobre este altar. É por meio da palavra. Deus fala
e acontece. A palavra é como Deus criou. Não foi um acidente, não foi uma batalha cósmica, não é que tinha uma deusa mulher e um deus homem, não. Deus criou com a palavra. A palavra é o sentido que existe dentro de um som. Um som que não tem nenhum sentido é somente um barulho. Mas um som que diz algo é uma palavra. Mesmo que não tenha nenhuma palavra de uma língua exata, por exemplo, uma música instrumental, ela diz algo, então ela tem uma palavra invisível ali dentro. Deus criou tudo com a sua palavra, quer dizer, tudo com a sua sabedoria, com o sentido, com a inteligência que estava lá na sua intimidade. Muitas vezes e de muitos modos, Deus falou outrora Deus aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também Ele criou o universo, como nos diz a carta aos Hebreus na segunda leitura de hoje. Mas a palavra não é apenas um sentido que ressoa e que nos fala algo. Deus fala através de todas as coisas, mas a palavra é uma pessoa, Jesus Cristo, e que não fala de modo geral, mas fala de modo pessoal. De modo pessoal quer dizer comigo, conosco, de modo concreto. Isso que significa também a palavra se fez carne, quer dizer que Deus é capaz de falar de uma maneira simples, que nós podemos compreender, e concreta, tão concreta quanto um ser humano, que falava, inclusive quando ele não dizia nada e estava trabalhando lá na oficina de José em Nazaré, tudo nele falava. Fala de modo pessoal, fala comigo, conosco. Falou de muitos modos, falou de maneira mais clara na história do povo de Israel, através dos profetas, especialmente nos momentos mais difíceis e sombrios deles. Falou por meio de Moisés com os mandamentos que iluminavam o caminho para a felicidade e ainda iluminam hoje, como diz o Evangelho, mas falou de forma claríssima e pessoalíssima em Jesus Cristo, porque Deus não apenas quis nos dar instruções de como agir, Ele quis com a sua palavra nos transformar, nos atrair a si. Uma palavra criadora, não apenas uma palavra informativa, uma palavra que apenas informa de coisas ou que nos dá listas de coisas para cumprirem, mas uma palavra que transforma ali dentro do nosso coração. A gente imagina pessoas que têm o dom da palavra. Uma vez uma pessoa falou assim, perguntou, olha, tem um padre lá, que enfim, tinha uns dons interessantes, uns dons um pouco carismáticos, e aí eu falei assim, olha, esse padre tinha um dom muito especial, porque muitas pessoas, quando ouviam ele falar algo, tinham a vida deles totalmente transformadas. E aí essa pessoa me falou assim, mas isso não é um dom, isso aí quer dizer, qualquer pessoa que tem o dom da palavra ali, que sabe convencer os outros, pode fazer isso. Até os líderes dos terroristas convencem eles a fazer coisas muito sombrias. E aí me ressoou bem na hora dizer exatamente o seguinte, falei, realmente, uma palavra que empurra os outros para o abismo, qualquer um consegue dar, mas uma palavra que puxa os outros do abismo, essa não. Uma palavra que lá dentro ressoa, não apenas como algo externo, uma informação, mas como algo que levanta as pessoas da morte para a vida, como Jesus Cristo fez com toda a sua vida, com seus gestos e com a sua palavra. Essa é a atuação de Deus mesmo. Deus que falou através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus que se fez pequeno, habitando na nossa história de carne e na nossa história bem concreta, que tocou nos doentes e possessos, contou parábolas com imagens que todos nós podemos compreender, e porque Ele está vivo de verdade,
e essa é a verdadeira razão de nós estarmos aqui neste dia, porque Jesus está vivo de verdade, Ele ainda fala de verdade, de modo real, de modo pessoal, pessoalíssimo, para mim, para nós. Ele ainda é a palavra e fala de modo concreto, porque é de carne, e fala de modo humilde, porque Ele é humano. Ele fala de modo humilde. Ele tem o Espírito Santo e por isso é uma palavra de amor. Jesus é a palavra do Pai sobre si mesmo, sobre a sua intimidade mais profunda. Tu és meu filho, eu hoje te gerei, diz o Salmo, e a segunda leitura é a palavra do Pai também dirigida a nós, com amor, mas também com a força e a liberdade que o Espírito Santo tem. E habitou entre nós, quer dizer literalmente, armou a sua tenda entre nós. Isso lembra o povo de Israel que habitou em tendas, lá no deserto, caminhando para a terra prometida, um lugar de felicidade. Quer dizer, Deus não fica nos esperando só até chegarmos lá no céu, mas de certo modo caminha conosco, armando a sua tenda no meio deste deserto. Ele caminha conosco e por causa disso, Ele fala de verdade, podemos chegar aonde Ele quer nos levar e podemos lutar as batalhas que tivermos que travar, porque perto das nossas tendas, sempre temos a tenda do Rei dos Reis, que criou tudo e que tem uma palavra para dizer para mim, para cada um de nós. Mas a todos que a receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. No Natal, Deus nasceu de uma mulher, para que todos nós, que nascemos de mulher como Ele, pudéssemos nascer de Deus, do Pai. Jesus, humilde, assume tudo que é humilde e nos dá o que Ele tem, que é a intimidade do Pai. E também nos faz palavras como Ele. Que ao ouvirmos a palavra de Jesus, a gente possa ser também transformado em palavra, em inteligência, em sabedoria e numa palavra de amor. Que através de nós, da nossa vida transformada por esta palavra, que nós temos tanto desejo de ouvir, de ler, de deixar o nosso corpo se transformar por ela, que as outras pessoas também possam ouvir essa palavra que continua a ressoar neste mundo e continua a erguer pessoas da morte e continua a iluminar as trevas de tantas pessoas. Assim foram as vidas de todos os santos, palavras de Deus no seu tempo, no seu século, no seu ano. Hoje a palavra de Deus quer continuar a ressoar através da nossa humildade, da nossa carne. Ele quer ressoar ainda hoje para tantos lugares e pessoas que ainda precisam da sua luz, que ainda precisam do seu verdadeiro sentido, do sentido que vem não da carne, mas de Deus mesmo. Hoje nesta Eucaristia, onde Jesus continua a sua tenda humilde entre nós, neste deserto, até chegarmos à terra prometida, nos disponhamos a ouvir essa palavra de verdade eterna do Pai, a ouvir sempre com atenção, com humildade, com desejo de mudar os nossos planos, conforme Ele disser. A palavra pessoalíssima de Jesus Cristo, dirigida a mim, nós queremos ser gerados por ela. Amém.